Como todos sabem, eu vou falar sobre os instintos, as emoções e os sentimentos à luz da biodança. Só para termos uma ideia do que vai ser falado, a nossa programação é falar dos instintos, das emoções e dos sentimentos, e vamos falar das 5 emoções básicas, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o afeto e também do amor. Então, esse vai ser o nosso percurso. E iniciando pelos instintos, o instinto é um impulso inato, é natural. Ele está presente tanto nos seres humanos como em todos os animais. E esses instintos, eles atuam de uma forma inconsciente, não requer aprendizado. Em verdade, nós temos os instintos no nosso DNA, na nossa herança genética. E esse impulso natural, ele não passa pelos filtros da razão, do racional. O principal objetivo, desde os tempos primitivos, então, assim, de acordo com a situação e o estímulo que seja real, ele vinha em forma para conservar a nossa vida. Então, desde os primórdios. E a finalidade biológica do instinto é a adaptação ao meio. Tudo isso em prol também da sobrevivência da espécie. E como exemplos dos instintos, nós temos o instinto de sobrevivência e de conservação da vida, o instinto gregário, o instinto de fuga e luta, o instinto migratório, materno, o instinto sexual. Então, sempre em prol da vida. Então, os instintos têm uma poderosa influência, nós todos sabemos, sobre o comportamento, o nosso comportamento. Agora, não há dúvida também que tanto a aprendizagem quanto as nossas experiências vão influenciar sobre esses comportamentos. E a gente vai ver ao longo da exposição de que forma os instintos agem, de que formas eles também podem ser bloqueados. Os instintos, eles visam essa exaltação da vida. Eles têm uma ligação direta com a vida. E é um verdadeiro mandato biocósmico. E também ele está o tempo todo nos motivando existencialmente. Então, os instintos, esses impulsos, eles nos conduzem, né, através da vida. E é interessante perceber, não tem como fugir do instinto, não adianta a gente ignorar, não adianta a gente tentar eliminar. Eles simplesmente vêm, são impulsos, são instintivos, eles não requerem nem aprendizagem, eles já estão dentro da gente. Então, eles têm uma influência poderosa, assim, sobre os nossos comportamentos. A aprendizagem e os instintos, por quê? Todos nós isso já é inato, e a aprendizagem, ela, de certa forma, a aprendizagem, como é que se diz? Ela permite essa manifestação dos instintos, mas ela também pode obstruir os instintos. De que forma? Impedindo que ele se manifeste de uma forma natural, a partir do aprendizado mesmo, da cultura, de tudo. E a aprendizagem também, ela perverte os instintos, fazendo com que ela se desvie do sentido biológico dele, do próprio instinto, e também desorganiza. Então, a aprendizagem, ela é capaz de criar uma verdadeira dissociação nos nossos instintos, nos nossos comportamentos, nas nossas ações. E tudo isso por conta da cultura, por conta dos aprendizados, né? Do que a gente vai aprendendo durante a nossa infância, principalmente. E o resultado de tudo isso é que a gente vai, de alguma forma, nos afastando da nossa essência, a gente vai adoecendo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e tudo isso faz com que a gente vá até se perdendo da gente mesmo. Então, é preciso que a gente vá resgatar isso. E a biodança traz o instinto,
né, nos conceitos teóricos da biodança, o instinto é essa rede orgânica de impulsos hereditários. Eles não requerem, o instinto não requer um aprendizado, ele já está na gente. O aprendizado, às vezes, como a gente viu, né, bloqueia, desorganiza. Mas, para a biodança, esse conceito da rede orgânica de impulsos hereditários em busca da nossa autopreservação. E não é à toa que na própria definição da biodança, além da biodança ser um sistema de integração humana, de renovação orgânica, de reeducação afetiva, é também um sistema de reaprendizagem das funções originárias de vida. Ou seja, é o desenvolvimento, resgatar os nossos instintos, que já são inatos e que a gente, de certa forma, foi se afastando. Então, esse instinto de sobrevivência, essa concepção dos instintos, ela nos vincula, ela tem diretamente ligado à força da nossa identidade, dos nossos potenciais genéticos, e também é onde, a partir da identidade, é onde ele se vincula com o modelo teórico da biodança criado por Rolando Toro, né? Então, essa identidade que é o tempo todo está sendo fortalecida, está sendo resgatada, e também essa oportunidade que nós temos de ir resgatando e também desenvolvendo todos os potenciais genéticos que, não, por algum motivo, não tivemos, dependendo desses ecofatores, se são positivos ou negativos, a gente pode ou não ter desenvolvido esses potenciais e ter feito uma verdadeira repressão nos nossos instintos. E também está ligado ao princípio biocêntrico, que tem essa referência imediata com a vida. Então, está totalmente ligado à função do instinto, que é a preservação e a conservação da vida. Então, essa imagem que traz esse bebê é porque o Rolando traz como é esse caminho que vai dos instintos até as emoções e até os sentimentos. Então, a partir dos instintos, que são inatos, são naturais, os bebês, eles vivenciam essas protovivências, aquelas primeiras experiências. Então, tudo começa com esse contato com as primeiras meses de vida e com os estímulos. E é nesse momento das protovivências que a gente vai desenvolvendo os nossos potenciais, que são a sexualidade, a vitalidade, a sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. Então, a partir dos instintos chegam as protovivências. E dessas protovivências, nós chegamos até as vivências propriamente ditas, que é um dos pilares, inclusive, da biodança, né? Que a partir da música e da dança, aquele movimento que é pleno de sentido, nós vivenciamos o aqui e o agora. Então, a vivência, ela é viver o aqui e o agora. E a partir dessas vivências é que também nós vamos vivenciando as nossas emoções. Essas emoções que também são instintivas, que não igual aos instintos, nós não podemos fugir delas, não podemos negar. E quando a gente bloqueia, e quando a gente tenta negar essas emoções, quando a gente reprime essas emoções, a gente vai afetando o nosso corpo e a gente acaba adoecendo. E dessas emoções chegamos aos sentimentos. E os sentimentos, a gente vai ver mais à frente, é um caminho a partir das emoções, é algo que é mais duradouro. Porque a emoção, ela é instantânea, ela é ali, naquele momento. E os sentimentos não, eles têm maior durabilidade no tempo. E aí eu trouxe esse quadro para que fique bem claro essas diferenças. As emoções, elas estão no corpo, enquanto os sentimentos estão na mente. É algo mais no nosso interior. Então, as emoções são reações a fato, a situações e às pessoas, enquanto que os sentimentos é o resultado de uma predisposição, de uma afeição, é uma experiência mais subjetiva.
Na emoção acompanham reações orgânicas instantâneas, quando eu falei. E as reações no sentimento, elas são ao longo do tempo. As emoções são dirigidas para fora, para o exterior, enquanto os sentimentos são dirigidos para o interior. A emoção tem uma dimensão comunicacional, enquanto os sentimentos é mais particular. A emoção tem intensidade, o sentimento tem suavidade. A emoção é breve, enquanto o sentimento é duradouro. Então, é importante a gente perceber essas diferenças para que a gente possa entender. O nosso objetivo aqui hoje é a gente entender como é que acontece, como é que a gente age diante das nossas emoções. Não deixa de ser também uma reflexão, para que a gente possa se perceber e se conhecer melhor. Então, as emoções, elas são essa primeira resposta às situações. Elas, como já foi falado, é uma herança evolutiva. Ela também é um comportamento adaptado e aperfeiçoado por diversas gerações antes da gente. Por isso que eu falei logo no início que os instintos, na época primitiva, eles eram mais genuínos. Agora, eles já têm toda uma interferência do aprendizado, né, do que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, e essa adaptação, esse aperfeiçoamento, foi chegando ao longo das diversas gerações, para que a gente possa hoje encontrar as respostas adequadas do estímulo que veio do ambiente. E as emoções também, elas provocam alterações em nossa fisionomia. Como podemos perceber nessa imagem, aí foram as 7 emoções básicas segundo Ekman. Ele estudou em vários países diferentes, ele fez pesquisa sobre essas essas mudanças na feição das pessoas. Então, aqui mesmo tem a pessoa neutra, a alegria, a raiva, a tristeza, o desprezo, a surpresa, a aversão, o medo. Então, ele fez esse estudo, mas, de fato, quem assistiu o filme Divertidamente, eles pegaram as 5 das 6 emoções básicas que foram definidas por Darwin, porque Darwin ele foi o primeiro a começar a fazer esse estudo. Ele definiu, além dessas 5 aqui, raiva, medo, tristeza, alegria, nojinho, ele também incluiu a surpresa. Mas no filme Divertidamente, inclusive quem não assistiu, eu sugiro que assista, que é bem interessante. Apesar de ser um filme infantil, mas ele define muito bem o que é que acontece dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, com relação aos estímulos que vão acontecendo no exterior. Então, Darwin é uma perspectiva evolucionista, então ele definiu essas, e nós vamos trabalhar aqui com as emoções definidas por Eric Berne, que é da análise transacional, e ao invés do nojinho, ele colocou o afeto. Então, nós vamos falar dessas 5 emoções básicas, individualmente, e a gente vai perceber que tudo é um equilíbrio. As emoções são inatas, nós vamos sentir durante toda a nossa vida, e tanto a falta como o excesso, a falta naquele sentido da gente não conseguir expressar nossas emoções, mas também o excesso é prejudicial, afeta a nossa saúde, e a gente vai ver no decorrer dessa apresentação. E Eric Berne traz também um conceito de emoções autênticas, verdadeiras. São aquelas que, no caso aí dessa imagem, então, ele está com muita raiva e muitas vezes dessa raiva a gente coloca uma máscara de alegria. Então, é preciso que a gente fique atento com relação a essas emoções genuínas, essas emoções autênticas, verdadeiras. Porque muitas vezes, na nossa infância, nós fomos aprendendo a disfarçar essas emoções, a camuflar nossas emoções, dependendo até
da educação mesmo. Então, as famílias, na infância, um exemplo, a raiva. Sempre foi, a raiva é feio, é malcriação, e induzia a gente, de alguma forma, a não expressar as nossas emoções de forma autêntica. Então, é preciso que a gente faça essa reflexão e a gente consiga assim, observar na gente mesmo se isso está acontecendo, se a gente está disfarçando as emoções, se a gente está tentando esconder uma alegria ou uma tristeza com um sorriso que não é verdadeiro. Porque tudo isso vão criando padrões de comportamento que começam lá na primeira infância e às vezes a gente leva para o resto da nossa vida. E a gente vai adquirindo crenças a partir das nossas percepções, dos nossos aprendizados. Né? Então, por isso que lá na frente foi falado, com relação aos instintos, que a gente, o aprendizado e as nossas experiências, elas podem ir modificando e vai fazendo com que a gente vá perdendo as nossas emoções genuínas. E aí, voltando um pouquinho para isso, falando da infância, então, as 5 emoções básicas que a gente vai falar aqui no percurso desse mini curso, é justamente a raiva, que é aquela emoção. Importante também lembrar que, como é natural, é instintivo, todas elas, muitas, como a raiva, a tristeza, o medo, muita gente fala que é uma emoção negativa. Não, todas elas têm um objetivo e uma função. A raiva, por exemplo, quando existe alguma ameaça na nossa vida, ela vai se fazer presente para nos defender. Né? É o instinto de luta e fuga. O medo também, por mais que não pareça, mas ele ensina ao ser humano a importância do limite e da autopreservação. Se não fosse assim, a gente ia viver se arriscando, a gente ia viver enfrentando uma fera, atravessando uma avenida sem cuidado. Então, ele também preserva a nossa vida. Todo o objetivo é a preservação e a conservação da vida. A tristeza também pode vir por uma perda real, a perda de um ente querido, ou por alguma condição, algum trauma, alguma condição de vida. Mas a tristeza também é passageira. De todas essas emoções, ela é até a que mais dura um pouquinho no tempo. Mas precisamos ter cuidado para que também não perdure além do necessário. E a tristeza, ela vem nos sinalizar que algo precisa ser cuidado, que alguma ferida precisa ser tratada. Então, vamos em busca disso. Ela nos faz crescer, nos amadurece. A alegria é maravilhosa. A alegria é aproveitar a vida com prazer. A alegria nos traz energia. E a alegria ela está diretamente ligada com a autoestima. O afeto é aquela emoção que está presente em todas as relações amorosas, fraternas. O afeto também engrandece a nossa alma e está diretamente relacionado com o carinho e com o prazer. A gente vai falar um pouquinho de cada um mais na frente. Então, todas as reações, tudo que a gente vivencia, seja ela de prazer ou desprazer, então, todas elas, as nossas emoções não são iguais para todo mundo. Cada um vai ter o seu nível. Por quê? O cérebro, ele combina, quer dizer, tem os fatores genéticos e ambientais, ou seja, vai depender do que a gente traz da nossa carga genética e também das nossas vivências, das nossas experiências, muitas vezes que nem foram bem assimiladas. E o cérebro também, ele vai combinar as emoções, as nossas lembranças e os nossos pensamentos para que ele possa acontecer. Então, esses 3 fatores, emoções, fatores e pensamentos, vão interferir diretamente nos nossos padrões de comportamento, além dos fatores, né, genéticos e ambientais. E tudo isso vai gerar uma resposta muito pessoal. Por isso que a gente fala que não é igual para todo mundo. Cada um tem a sua própria história de vida. E todo o estímulo externo, ele vai para distintas áreas também cerebrais e vão nos
proporcionando sensações e percepções tanto agradáveis como desagradáveis. E tudo isso vai gerando crenças, e essas crenças vão se tornando verdadeiros filtros cognitivos. Essas crenças é que vão nos limitando, nos autossabotando, né? É aí que vem a autossabotagem, o auto-boicote, a partir dessas crenças. E muitas vezes a gente vai utilizando não as emoções genuínas, mas a gente vai utilizando os disfarces por conta desse aprendizado, por conta de todas essas experiências. Todas essas experiências passadas, né, da nossa infância. Então, eu trouxe aqui essa imagem para que a gente possa ver o centro regulador das emoções estão aqui, nesse miolinho do cérebro, que é a região límbico-hipotalâmica e a amígdala, também conhecida como cérebro reptiliano e primitivo. Então, as emoções, elas são estruturadas aqui. Por isso que muita gente tem medo de expressar suas emoções, tem medo desse primitivo. E a biodança nos faz lembrar que nós precisamos resgatar esses instintos, né? Essas funções originárias de vida. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, respeitando e sabendo que tudo isso é em prol das nossas realizações. E o córtex cerebral, na verdade, ele modula essas expressões. De alguma forma, ele tem assim uma ação inibidora desse centro instintivo, desse instinto reptiliano, ou desse instinto e desse centro das emoções. E eles modulam a partir justamente das aprendizagens. Então, a aprendizagem, ela de fato, a gente já viu que obstrui, que perverte, que desorganiza os instintos. Não quer dizer que ele não seja importante, mas a gente precisa trazer tudo com equilíbrio. A gente vai ver lá na frente com relação a desenvolver a nossa inteligência emocional, que é aprender a lidar com as nossas emoções. E a biodança, ela estimula, tanto através da música, da dança, e também do vínculo, né, da convivência em grupo, dos encontros em grupos, justamente ela vai estimular essa região límbico-hipotalâmica. E aí a gente ouve falar muito assim, não se fala na biodança. É justamente para evitar que o córtex impeça que a gente viva, porque na biodança são estimuladas as emoções positivas, as emoções naturais, de uma forma, elas vão se expressar de uma forma natural. E um outro conceito que é importante a gente trazer, que eu achei importante trazer, é sobre a expressão das nossas emoções. Como é que nós expressamos? A gente tem que ter uma coerência com essa expressividade. Então, logo no início eu falei, não adianta a gente fugir, tentar esconder, camuflar. Porque se a gente reprime, na verdade, a gente está jogando para dentro do nosso corpo. A gente acaba adoecendo, porque as emoções elas afetam diretamente os nossos órgãos. Então, é preciso ter coerência nessa expressividade. Essas emoções autênticas, elas têm que, cada vez mais, a gente trabalhar nesse sentido. E a biodança nos ajuda muito a gente encontrar essa nossa expressividade. Porque as dissociações da expressividade aparecem de várias formas, principalmente o rosto com relação ao corpo. Então, por exemplo, eu posso estar dançando de uma forma super sensual e, no entanto, o meu rosto não expressa essa sensualidade. Eu posso estar até com um olhar alegre, mas minha boca está triste. Ou, ao contrário, eu posso estar com um olhar triste, com medo, mas forçando um sorriso. Então, todas essas dissociações, elas precisam ser trabalhadas para que a gente chegue a uma integração expressiva, para que a gente tenha essa coerência na expressividade, ter coerência nas nossas
né, nas nossas emoções. E por isso a importância do autoconhecimento. E ainda com relação à expressão das emoções, a biodança, a gente sempre fala que traz, estimula o lado bom, né, o lado positivo, as emoções positivas, mas é evidente que tem momentos que o pranto vem, então eu preciso liberar essas emoções. A biodança não vai estimular uma emoção de pranto, mas se a emoção vem genuína, é algo que mexeu, que o exercício mexeu, então, diante desse pranto, nós precisamos encontrar o regaço, o acolhimento. Isso, eu trouxe essa imagem até porque quantas vezes a gente precisa de um abraço, e um abraço cura, um abraço, esse acolhimento, né? A afetividade sempre presente nas aulas de biodança. Então, mas voltando à não expressão, se eu não consigo expressar as minhas emoções de uma forma genuína, essas emoções elas vão acabar mexendo na nossa saúde. Porque as emoções, elas estão vinculadas diretamente com o funcionamento dos órgãos. E se a gente não cuida disso, a gente adoece, porque ela tem uma ligação direta. Os efeitos sobre a saúde, eles são reais. E muitas enfermidades orgânicas, muitas enfermidades orgânicas podem surgir a partir dessas emoções que não foram expressadas, que foram reprimidas. Então, muitas vezes, quando a gente é criança e a gente está chorando por um fato real, por um sentimento mesmo, por algo que aconteceu, e aí fazem com que a gente engula o choro. E a gente vai engolindo o choro. Muitas vezes, a gente está com raiva porque fizeram algo que nos deu raiva, e aí faz, não, isso é feio. E a gente vai engolindo a raiva. E esses padrões de comportamento a gente vai levando ao longo da nossa vida, e se a gente não parar para reconhecer isso e para cuidar, isso tudo vai nos trazendo enfermidades. O câncer, né, dizem que o câncer vem de uma tristeza profunda. Então, é preciso que tenhamos cuidado com a nossa saúde a partir dessa compreensão, dessa educação emocional, desenvolver essa inteligência emocional para saber trazer tudo isso para o equilíbrio. Por isso é importante aprendermos, né, a expressar nossas emoções. Quando eu falo de inteligência emocional, é essa inteligência que vem da nossa criança. É trazer para o equilíbrio a razão e a emoção. Nós não podemos descartar também o nosso aprendizado, os nossos conhecimentos. É importante, mas a emoção e a razão elas precisam estar em equilíbrio. E essa inteligência emocional é que vai nos proporcionar esse alívio, porque todas essas emoções reprimidas, crônicas, elas vão sim atacar o nosso sistema neurovegetativo, as nossas defesas imunitárias. Então, essa inteligência emocional é a capacidade da gente entender, gerenciar, compreender a eficácia das próprias emoções. E aí vamos para um primeiro momento de reflexão, onde como é que estão as suas emoções? Você sabe lidar com elas? Você sabe gerenciar, compreendê-las? Então, essa reflexão, a gente tem que estar a todo momento se perguntando: eu sei lidar com as minhas emoções? Falar da raiva, né? Agora, individualmente, eu vou falar um pouquinho de cada um, trazendo algumas observações, algumas reflexões. Então, a raiva, como nós já vimos, é uma emoção perfeitamente natural e saudável. Então, vamos esquecer aquilo que escutamos na nossa infância, de que a raiva é coisa feia.
porque ela está condicionada a uma série de experiências culturais, uma série de expectativas culturais. Em outras palavras, a raiva, na verdade, ela não é bem socializada. Ela não é bem aceita, como se fosse uma coisa ruim. Mas a gente já viu lá na frente que ela protege a nossa vida, né? E muitas pessoas têm essa dificuldade de reconhecê-la e de expressá-la justamente por isso, pela questão de tudo que aprendeu, do aprendizado, das próprias percepções, de tudo que vivenciou na infância. Mas por que será que nós sentimos raiva, né? Quais são os motivos principais de sentirmos essa raiva? Porque nós fomos transgredidos no limite pessoal, também porque há algum obstáculo para que possamos conseguir alcançar alguma meta, algum sonho, algum desejo, quando a coisa que a gente sente que está dando tudo errado, é natural que a raiva venha. E porque também estamos nos percebendo prejudicados. E quantas vezes, né, nos sentimos humilhados, nos sentimos diminuídos. Então, tudo isso gera raiva. E se eu não tenho essa capacidade de expressar raiva, dizer o que eu sinto de uma forma, lógico, equilibrada, mas isso eu vou jogando para dentro de mim e eu vou estar prejudicando a minha saúde. E a raiva, o que é mesmo a raiva? É justamente esse impulso de protesto. Eu posso protestar assim, não, isso não está certo, eu estou me sentindo prejudicada, você está transgredindo, você está invadindo o meu espaço. As coisas precisam ser ditas, mas da forma certa, na hora certa. Se é que existe, né? Certo ou errado, cada um tem o seu próprio limite. A raiva surge muito por conta de uma insegurança, de uma baixa autoestima, de uma timidez, de uma frustração, e quando, de fato, nos sentimos ameaçados. Mas qual é o problema de tudo isso? Qual é o maior problema? O maior problema é quando a gente não tem esse autoconhecimento e quando a gente se sente, a gente pode perder o controle da situação, partir para a violência, para a agressividade, ou então engolir essa raiva e prejudicar a nossa saúde. Então, o problema é quando a gente não consegue identificar a raiva, quando a gente não consegue nomear, quando a gente não consegue expressar, mas de uma maneira apropriada. Aí, mais uma vez aqui, a necessidade da gente desenvolver a nossa inteligência emocional. E aí, vocês podem me perguntar, mas sim, quais são os limites? Né? Como é que a gente vai saber quais são esses limites e esses níveis aceitáveis? Essa é uma questão muito subjetiva e, mais uma vez, individual. Cada um, todos nós temos esse limite. Mas é preciso que a gente desenvolva na gente essa tolerância, essa aceitação, desenvolver essa habilidade de ter esse autocontrole para não extravasar, para não sair, para não ir além do que poderia ser. Mas a gente tem que vivenciar. Até porque a raiva é algo muito rápido, é instantâneo. Em 2 minutos, a raiva passa. Mas se eu não expresso de uma forma coerente com o próprio estímulo que aconteceu, eu vou estar sendo prejudicada e vou estar prejudicando, às vezes, o outro. Então, essa tolerância, essa aceitação, muitas pessoas conseguem ter essa tolerância. E fica mais fácil ter um controle. Mas tem pessoas que não conseguem controlar. E essa dificuldade acaba gerando problemas muito maiores. Não só na nossa saúde, mas na relação, nos nossos relacionamentos. Então, é preciso que a gente não perca esse controle. Porque em pequenas doses, a raiva ela é inofensiva. Ela até ajuda a nos mobilizar para uma ação, nos proteger, né, nos defender. Mas em excesso, sem dúvida, é prejudicial e pode colocar a nossa saúde em risco, que é o que eu venho falando aqui o tempo todo. E quando ela vem em excesso, vai gerar cansaço, falta de memória, problemas gastrointestinais, depressão, ansiedade. Então, o excesso
faz mal ao corpo e à alma. Aliás, o próprio nome já diz, né? O excesso já é um excesso. Então, é preciso que a gente cuide e compreenda, que a gente reflita sobre as nossas emoções, que a gente desenvolva essa inteligência emocional que vem da nossa criança, né? Colocar na balança a razão e a emoção. E tudo vem dessa compreensão, desse autoconhecimento. E aí eu trouxe esse gráfico para a gente entender o que é que acontece, de fato, quando um gatilho da raiva ele é acionado. Quando o gatilho surge, seja um desapontamento, uma frustração, um julgamento, uma rejeição, um medo, ele aciona um estímulo para a amígdala, que, por sua vez, aciona um outro estímulo para o hipotálamo, que vai para a glândula pituitária ou para a hipófise, e aí vai gerando os neurotransmissores, até que as glândulas suprarrenais, elas como é que se diz? Sintetizam os hormônios do estresse, que é o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Imagine que essa raiva seja prolongada. Esses hormônios do estresse vão estar o tempo todo com a gente. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. E a gente não consegue repousar, a gente fica... Então, isso só pode adoecer. E aí, quais são as consequências desse excesso, desses hormônios, principalmente o cortisol? O cortisol, ele diminui a serotonina, que é o hormônio da felicidade, e ele, com essa redução da serotonina, ele vai fazer com que a pessoa possa sentir mais raiva e mais dor e com muito mais facilidade. O cortisol também, ele pode aumentar o nosso comportamento agressivo e também levar à depressão. Então, veja quantas coisas podem acontecer a partir de um estresse contínuo. Ele também pode suprimir as atividades do córtex pré-frontal e do hipocampo. Quando ele suprime essa atividade do córtex, eu perco a minha capacidade de julgamento. E por isso, muitas vezes, parte para a agressividade. É como se eu não estiver... naquele momento, eu não estou raciocinando aquela minha reação violenta. E também afeta o hipocampo, que está relacionado com a memória. Então, é como se naquele momento, até tudo que você gostaria de falar, você não consegue, porque paralisa a memória a curto prazo. Então, tem todas essas questões vão estar afetando o nosso corpo. Então, a raiva, ela é natural, mas a gente precisa saber lidar com ela. E se essa situação ela persiste por mais tempo, acaba vindo, né, gerando um estresse crônico, afetando a nossa imunidade, e a gente vai acabar tendo uma predisposição a ter vários problemas de saúde, como gastrite, úlcera, alteração na pressão arterial, problemas gastrovasculares, problemas psicológicos. E o problema também começa quando a gente começa a sentir raiva demais, vai prejudicar não só a nossa saúde, mas também o nosso convívio social. E vai acarretar, lógico, os sintomas físicos e também mentais. Mas aí você pode perguntar, como é que eu vou lidar com essa raiva? Né? Como é que a gente pode lidar com essa raiva? E o primeiro passo é não negar. Como eu falei lá no iniciozinho dos instintos, a gente não pode negar porque está na gente, está dentro da gente. É algo que vem instintivamente, é um impulso instintivo. Então, não tem como a gente negar que estar com raiva. Já é um grande primeiro passo. Depois, eu vou procurar entender e avaliar claramente quais são essas razões. Por que eu estou sentindo raiva? Por que isso está me afetando? Prestar atenção a esses pensamentos que vêm e que me levam à raiva. Será que esses pensamentos não estão enraizados lá na infância, a partir das nossas experiências não assimiladas, das nossas percepções infantis, daquela repressão da raiva? E aí acontece algo que gatilha essa raiva e às vezes a gente não entende o porquê. Mas a gente precisa prestar atenção quais são esses pensamentos que são gerados.
identificar o que é que a gente está sentindo. Será que esse motivo é real para eu sentir essa raiva toda? Então, respirar, procurar refletir naquele momento, identificando tudo isso. Enxergar se eu estou demonstrando reações desproporcionais. Será que precisa tudo isso? Eu sei que é difícil, é muito difícil. Todos nós já passamos por situações de raiva e a gente sabe que não é fácil a gente controlar. Mas é preciso a gente aprender. Por isso a importância do autoconhecimento e da gente e se conhecendo, conhecendo as nossas próprias reações, as nossas próprias emoções. E a biodança? Como é que a biodança lida com a raiva, né? Trabalha essa nossa raiva. Os exercícios de biodança, eles nos levam a expressar a raiva de uma forma potente, mas não destrutiva. Um exemplo desse é a dança do tigre. Então, quem já fez a dança do tigre sabe o que eu estou falando, que ali a gente está expressando a nossa raiva, mas aprendendo a não ser de uma forma destrutiva. A agressividade também ela é descarregada na criatividade vital. A partir dos exercícios das danças de criatividade, nas danças expressivas, e também em exercícios, né, da força, da potência. Então, tudo isso a gente vai descarregando a agressividade, sem precisar necessariamente estar esmurrando a almofada, como tem muitas técnicas terapêuticas que esmurra a almofada para aliviar a raiva. Alivia naquele momento, mas não resolve, porque é algo muito mais interno. E também exercícios de regressão, estímulos de afeto, de amor, de simpatia, ternura, confiança, tudo isso vai apaziguando essa raiva. Então, toda aquela raiva, toda aquela hostilidade reprimida, aquele ressentimento, aquela mágoa que vem de lá de trás da nossa infância, o ciúme, até mesmo o ódio. Numa sessão de biodança, a gente vai apaziguando, vai acalmando, vai serenando essa raiva. E aí eu trouxe aqui alguns passos, algumas dicas que a gente pode também fazer para lidar melhor com a raiva. Contar até 10. Né? Muita gente faz, conte até 10. Por quê? Quando eu estou contando até 10, no momento de raiva, eu estou num estado de excitação. E aí, quando eu conto até 10, eu vou acalmando, vou serenando, e aí a minha reação, não sendo imediata, ela tem uma tendência a ser de uma forma mais serena, assim, menos destrutiva, digamos assim. E do mesmo jeito, respirar profundamente. Então, são duas coisas. Estou com raiva, respira profundamente, conta até 10. Aquela respiração que vem aqui do diafragma, porque a respiração também acalma, desacelera o nosso coração. Porque quando a gente está com raiva, o sangue ferve. Até tem aquela assim, o sangue subiu para a cabeça, o rosto fica vermelho. E, de fato, a circulação sanguínea ela é logo ativada, até porque a raiva é aquele instinto de fuga, né? de nos proteger, e no caso de ter que fugir, então é natural. E aí acontece essa descarga adrenérgica. Mas, a partir do momento que eu respiro e conto até 10, eu já estou amenizando a raiva. Tentar se distrair, sair do foco. Estou com aquela raiva, saio do foco, vou escutar uma música, vou fazer alguma coisa, ler um livro, me distrair, sair do foco, é o objetivo. Também fazer algum exercício físico, principalmente os aeróbicos, porque no aeróbico, nos exercícios, eu vou estar, vão surgindo os neurotransmissores, né, do bem-estar, a serotonina. Então, tudo ali vai melhorando o meu estado mental, vai também me acalmando. Não negar que está irritado, como já foi dito. Não tomar nenhuma atitude com raiva. Né? Soube de alguma coisa, pega o telefone e vai dizer desaforo, ou escreve um e-mail. A gente vai se arrepender depois. Então, nunca, jamais tomar uma atitude com raiva. Deixar se acalmar, né? Respirar, contar até 10, e depois procurar até a pessoa para conversar,
mas já com o coração muito mais calmo. Praticar o perdão e a compaixão. Por pior que possa parecer, muitas vezes, até quando eu falo essa prática do perdão, eu penso muito na gente. Quantas vezes a gente tem raiva da gente mesmo? Porque devia ter dito, porque devia ter feito, e eu não sirvo para nada. Então, essa raiva por si mesmo é terrível. Então, praticar o perdão, se perdoar se houve algum erro, perdoar o outro, compreender, ter compaixão pelo outro. E fazer uma oração. A oração também nos acalma, nos eleva, assim como a gratidão. Lembrar, né, naquele momento em que eu estou querendo me distrair, lembrar de momentos felizes, ter bons pensamentos, ter gratidão por tudo que a gente tem, e não ficar com foco na raiva. Então, resumindo, nós precisamos, sim, cuidar da nossa saúde física, emocional e psicológica, desenvolvendo a nossa inteligência emocional, cuidando também das nossas relações, tanto profissionais quanto familiares, porque um acesso de raiva pode destruir muitas relações. Ter cuidado com as nossas expressões, que muitas vezes podem ser patológicas por conta de todo aquele aprendizado, por tudo que nós vimos até agora. Ter cuidado com comportamentos passivo-agressivo, né? Respirar, contar até 10, não deixar que isso ultrapasse os limites aceitáveis. Cada um vai descobrir o seu limite. Cuidado também com atitudes que são, muitas vezes, perpetualmente cínicas e hostis, porque a raiva está tão já cristalizada que a pessoa se torna crítica, cínica, hostil, não tem essa compaixão pelo outro, não consegue enxergar o outro como um ser também que tem as suas questões e também tem as suas histórias. E lembrar que o limite aceitável da expressão da raiva é quando começamos a nos prejudicar, principalmente e invadimos o espaço do outro. E o medo? Vou fazer uma pausinha para beber água. Então, o medo é uma, né, das 5 emoções básicas e também, lógico, um impulso instintivo de vida. Não podemos nos livrar, assim como qualquer outra emoção, e sim compreender. É preciso que a gente possa expressar de uma forma coerente e com o estímulo que desencadeou. Porque muitas vezes a gente sente um medo e a gente faz aquele medo muito maior do que ele é. Claro que por conta das nossas experiências infantis, por conta das nossas percepções, do que a gente aprendeu. Então, é preciso que a gente saiba expressar o medo de uma forma coerente. A gente elaborar esses medos, a gente aprender a lidar com esses medos. E os medos reais, porque temos muitos medos fictícios. Muitos medos que não são reais. Muitas pessoas veem no medo até como um defeito, ou uma emoção negativa, como também a raiva. Mas ele é primordial para ensinar o ser humano sobre a importância dos limites e da autopreservação. Então, o medo, ele faz com que a gente não vá se arriscar, como eu falei um pouquinho antes. Ele nos ensina a colocar um limite na gente mesmo. Tem muita gente se arrisca, né? Não tenho medo de nada. Fuja dessas pessoas que não têm medo de nada. Muitas vezes não tem consciência, claro que tem, mas a falta do medo é tão prejudicial quanto um medo fictício, porque é sinal de que algo precisa ser trabalhado, é sinal que algo precisa ser elaborado. E quais são esses fatores que nos impedem até de absorver esse medo, de não entender, não compreender? É justamente, como eu falei, as nossas experiências de vida, os nossos pensamentos e crenças e os nossos aprendizados repressores, né? Então, um exemplo, eu levo meu filho para um parque de diversões e eu sei que ele tem medo, mas eu levo ele numa montanha-russa. O bichinho está morrendo de medo. Deixe de besteira, isso, você é homem.
ou na tristeza, um homem não chora. Então, isso vai gerando aquelas emoções camufladas. Ele vai camuflando, né? Aquele medo, ele vai fingindo que não tem, e ele vai jogando aquele medo para dentro dele. E aquele medo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e toma uma proporção imensa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crianças, principalmente porque nós, como adultos, nós já vivenciamos coisas que muitas vezes até apagamos, mas está lá no nosso inconsciente, está lá registrado. Tudo que a gente vivencia na infância está registrado a nível celular. E gatilha quando acontece algo que, de fato, não tem como a gente controlar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com nossas crianças. E aí, a biodança, como é que a biodança vê, enxerga, trabalha o medo? O que é que Rolando traz, né? Porque muito se fala, né, da questão que a biodança trabalha o reforço das emoções positivas, a expressão coerente delas, em relação com as circunstâncias reais. Mas Rolando Toro, ele percebeu a importância de criar um trabalho onde pudesse elaborar os medos e as ameaças que nos amedrontam ao longo das nossas vidas. E esse trabalho foi o Projeto Minotauro, né? Eu acredito que muita gente aqui, a maioria já conhece, já vivenciou o Projeto Minotauro. E o Projeto Minotauro consta no enfrentamento dos medos existenciais, desafiando-se a percorrer pelo labirinto ou pelo caminho interior. Então, é fazer esse caminho para dentro de nós mesmos, né? Enfrentar os nossos medos. Inclusive, quando eu falo dos medos, principalmente aqui, os medos fictícios, porque Rolando ele fez esse estudo de inúmeros medos, ele formou uma árvore dos medos, que a gente vai ver logo à frente, e dividindo em fronteiras. Então, esse enfrentamento desses medos existenciais, ele percebeu o quanto é importante para que a gente possa mergulhar e se libertar. E o Projeto Minotauro, quem vivenciou sabe que são desafios, né? Mas nesses desafios a gente vai estar buscando a nossa própria identidade. A gente vai fortalecer a nossa identidade a partir do momento que eu enfrento um desafio. E, apesar dos desafios, a biodança está ali presente, autorregulando, o tempo inteiro. Né? Eu faço o meu desafio, mas logo depois eu vou estar sendo acolhida, eu vou estar sendo... Então, existe todo um acolhimento. A biodança está ali o tempo todo presente. O grupo é aquele ninho, está todo mundo ali unido, né, em prol vibrando para que cada um vença o seu medo. E aí eu vou poder me libertar das amarras, me libertar daqueles medos que não fazem nem mais sentido na minha vida, mas que eu ainda trago memórias da infância. E aí eu vou falar um pouquinho só do mito, eu acredito que todo mundo conhece, mas o mito do Minotauro, o Minotauro é fruto da traição da esposa do rei Minos de Creta, um touro esplêndido que foi dado por Poseidon para Minos, para que ele sacrificasse. Só que o touro era tão lindo que o rei Minos não sacrificou outro touro no lugar. E aí Poseidon, por vingança, fez com que a sua esposa, Pasífae, ela se apaixonasse pelo touro, copulasse, e daí nasceu o Minotauro. Bem resumido mesmo. E como era essa figura aí, está aí presente, essa figura, o corpo de homem, a cabeça de touro, ele foi preso num labirinto, né, que foi feito por um arquiteto Dédalo, né, e todo ano, eram sacrificados jovens para alimentá-lo. Até que Teseu, filho do rei Egeu de Atenas, que era uma cidade tributária de Creta, ele se ofereceu para vir, mesmo a contragosto do pai, ele veio e ele conseguiu
ele conseguiu entrar no labirinto, matar o Minotauro, e, pelo amor de Ariadne, a própria filha do rei Minos, ele conseguiu sair e vencer o Minotauro. Só que o projeto Minotauro, essa imagem, para Rolando, ele traz que o Minotauro é uma imagem bestial que possui, ao mesmo tempo, a força dos instintos e a inocência da natureza. Então, ele vinculou essa imagem aos nossos instintos, aquelas, né, quando ele fala aprendizagem das funções originárias da vida, os nossos instintos, eles estão representados nessa figura bestial que é o Minotauro. E esse encontro com o Minotauro, essa criatura ameaçadora, na verdade, é uma tomada de consciência, é uma tomada de contato com o nosso próprio instinto, com os nossos instintos. É a convivência com esse mundo selvagem que há em todos nós e que muita gente tem medo de expressar, né, por conta de todo o aprendizado, toda a repressão. Então, a proposta é que possamos conhecer o nosso próprio Minotauro e, ao invés de negá-lo ou mesmo assassiná-lo, integrar essa energia vital e compreender a sua beleza. Então, a gente se educar as nossas emoções, os nossos instintos. É uma reeducação, é uma reaprendizagem, um resgate desses instintos. E os medos, eles terão que ser confrontados neste caminho em busca de si mesmos. Então, eu não consigo encontrar outra palavra que não seja o autoconhecimento. E que a biodança tanto nos proporciona, tanto contribui, tanto colabora com o nosso crescimento como um ser humano que somos e o nosso crescimento também emocional e espiritual, né, em todos os sentidos. E esses grandes medos humanos, muitas vezes, eles são crônicos e eles bloqueiam a expressão, inclusive, dos nossos potenciais genéticos, que são inatos, e também fragilizam a nossa identidade. Então, veja a importância também da gente entrar em contato com esses medos, compreendê-los, enfrentá-los, né? E ressignificar, porque a maioria dos medos são fictícios, não são autênticos, não são verdadeiros. Tá grave, né? É isso, mas eles vêm. Então, deixa eu ver qual é o próximo. Tá, então, segundo Rolando Toro, eu trouxe esse pequeno texto. Ele fala que sem esse enfrentamento, a felicidade e a alegria de viver não passarão de um sonho frustrado, de uma viagem interrompida pela metade, de uma paisagem fascinante que jamais será contemplada por quem dela é peregrino e senhor. Então, não tem outro caminho da gente se libertar dos medos a não ser enfrentá-los. É descobrir, é fortalecer a nossa identidade, que a gente possa ter essa coragem, agir com o coração para enfrentar os nossos próprios medos. São fantasmas, são criações, são fictícios, a maioria dos medos. E utilizar os medos no momento que o estímulo for real, for verdadeiro. Medo de uma fera. Eu encontro com um leão, claro que eu vou ter medo e vou me proteger. Mas ter medo de caminhar pela vida, a gente vai ver um pouquinho na frente alguns desses medos. Então, ele diz também que a chave do labirinto está profundamente inscrita em cada um de nós, como um dado divino. Só quando temos a coragem de ser fiéis a este dado interior luminoso, podemos saber, em cada momento, onde pôr esse olhar e para onde caminhar nossos passos. Então, a vida é um eterno aprendizado. E cada passo que a gente dá, a gente vai crescendo, amadurecendo, né? Em todos os sentidos. E como reflexão, as incertezas, elas fazem parte da vida. E certamente fazem parte também dessa viagem pelo labirinto existencial. A gente não sabe o que é que a gente vai encontrar nesse labirinto, esse labirinto existencial, esse caminho interno. E muitas vezes a gente tem medo, sim, até do que a gente vai encontrar, né? As nossas verdades, a gente não sabe
quais são os traumas que ainda estão escondidinhos lá, que a gente não tem nem noção, que a gente não lembra, mas eles estão escondidinhos lá no inconsciente. Então, a gente não tem certeza do que a gente vai encontrar. Mas a única maneira de descobrir como melhor caminhar pela vida, caminhar pela vida e otimizar esses caminhos é aprender a fazer escolhas. Não aquela escolha certa, porque não existe o certo e o errado. Fazer as nossas melhores escolhas, né? De acordo com a nossa essência, com as nossas verdades, com o que nós queremos da vida. É estar presentes, viver o aqui e o agora. A vivência é estar presente, é se afastar desse passado que nos trouxe sofrimentos e que hoje não faz mais sentido, mas a gente ainda mantém como se tivesse acontecido ontem. E a gente deixa que isso seja um gatilho para novas tristezas, novos aborrecimentos, novas raivas. Então, estar presente, viver o aqui e agora, viver o que temos de melhor. E ter essa coragem para seguir em frente, sempre. Né? O rio nunca volta pelo mesmo lugar. São vários os caminhos. Então, que a gente possa fazer escolhas otimizando esses caminhos, né, da nossa vida. E aí, o projeto Minotauro, como eu falei, que ele estudou, né, essas árvores dos medos, todos os medos estão interligados, mas ele criou 4 grandes fronteiras. E essas fronteiras, a gente vai compreendendo, olhando essa árvore dos medos, a gente vai compreendendo melhor esses medos que são fictícios. Então, as fronteiras do medo de viver, tem a fronteira do medo do amor, a fronteira do medo da expressão e a fronteira do medo do primordial. E todas essas, elas vão convergir com o medo de perder a identidade, né? Com o medo da gente se perder da gente mesmo. Então, a importância de a gente ir em busca, né, desses novos aprendizados, dessas novas coisas que vão surgindo. Então, a primeira fronteira, que é a fronteira do medo de viver, a linha que é afetada, ele ainda fez essa comparação, é a linha da vitalidade, o medo de viver. Quais são esses medos? Eu trouxe um resumo. É o medo de crescer e de caminhar da vida. Para que eu vou querer crescer se eu estou no meu ambiente de conforto, se eu estou me sentindo protegida? Então, são aquelas pessoas que estão com 30, 40 anos e ainda moram com os pais. São pessoas que têm medo de crescer, de caminhar pela vida. O medo de ser discriminado, o medo de ser julgado, né? É não ter autoconfiança, é não ter autoestima, é não ter uma identidade fortalecida. O medo do fracasso existencial e do futuro. Tem tudo a ver também com caminhar pela vida. Então, muitas vezes, eu nem arrisco porque eu tenho medo de fracassar. Ou fracasso uma vez e digo, não vou conseguir mais. Eu vou criando tudo isso na minha cabeça e esse medo vai me bloqueando, vai me sabotando. O medo de perder a autonomia, o medo de adoecer, de se tornar inválido, o medo da agressividade dos outros. Então, eu me encolho, eu me recolho diante de um chefe que aponta o dedo para mim e me julga e me critica. Medo da autoridade, dessa desqualificação dos outros. E o que é que eu preciso para vencer esses medos? É preciso adquirir essa capacidade de caminhar pela existência com autonomia e segurança. Então, é preciso fortalecer, sim, a minha identidade. É preciso, sim, resgatar a minha autoestima. E a biodança vai nos ajudando nesse autoconhecimento e no fortalecimento de tudo isso. Na fronteira do medo do amor, as linhas afetadas são a afetividade e a sexualidade. E quais são esses medos? É o medo do amor e de entrar numa situação de dependência. Muitas vezes, na infância, eu participo de um ambiente tóxico,
de muitas brigas, e a mãe dependente, e o pai maltratando a mãe. Então, eu tenho medo de amar. Eu tenho medo de entrar naquela situação de dependência como a minha mãe sofreu. E tudo isso vai me bloqueando para buscar o amor. Eu fujo do amor. O medo da intimidade, da traição e da infidelidade. Eu não confio, eu não tenho autoconfiança. Então, eu tenho medo que o outro me traia, seja infiel. Eu não confio no outro, eu não confio nas pessoas, porque provavelmente eu tive uma experiência lá atrás também, que me levou a acreditar nisso. O medo da paternidade e da maternidade, o medo de não ser capaz de gerar um outro ser, de criar esse outro ser, de educar. O medo de se sentir incapaz. O medo do abandono também está nessa fronteira. O medo da solidão, o medo da rejeição, o medo de entregar-se. Por que é que na biodança a gente trabalha tanto a entrega e a confiança? Né? Seja a partir de uma... Pode ser até um desafio do Minotauro, mas nas próprias sessões semanais, a gente pode trabalhar o pêndulo, o caminhar de olho fechado, sendo conduzido pelo outro, para que eu possa ir adquirindo essa confiança, resgatando essa confiança na própria vida, em mim mesma, e poder me entregar. O medo de ser abandonado, aí eu nem me arrisco. Na verdade, eu afasto as pessoas de mim, por medo de ser abandonada. O medo do prazer, do sexo, da impotência, da frigidez sexual. Então, o medo sofreu lá atrás, talvez, tanta repressão. Existiam tantos tabus e tantos preconceitos que é claro que eu vou ter medo. Eu vou ter medo de sentir prazer. Eu vou ter medo de amar. Eu vou ter medo de não sentir prazer. No caso do homem, eu vou ter medo de ficar impotente, da mulher de ser frígida, de não sentir, de não conseguir sentir o prazer. Então, nesse caso, é preciso abrir-se para a intimidade, despertar esse prazer e celebrar a comunhão com todos os seres humanos. No meio do amor, eu preciso me abrir, confiar, me sentir, me autoaceitar, né? Essa autoestima. Eu preciso assumir a minha necessidade de amor. Eu preciso redescobrir o desejo, resgatar esse desejo de amar e ser amado. Né? Então, quanta coisa a gente pode aprender com tudo isso. Na expressão, na fronteira do medo da expressão, a linha afetada é a transcendência. E quais são esses medos? O medo do caos, de perder o controle, o medo da própria loucura. Então, assim, perder o controle. Na raiva, o perigo é esse, a gente perder o controle e nem saber o que está fazendo. Mas se eu tenho esse medo muito forte, eu também deixo de viver, porque eu vou ter medo de tudo. O medo de perder o continente espacial, medo de altura, medo do abismo. O medo do primitivo, das forças da natureza, né? De certos animais, medo do escuro. Então, que experiências foram essas que não foram assimiladas e que geraram esse medo, esse pavor, esse pânico? Tem gente que tem verdadeiro pânico por muitas coisas. Nessa fronteira temos o medo da lama, do barro, do pântano. São aquelas pessoas que têm uma obsessão por limpeza. O medo da morte, da fatalidade, do sobrenatural, medo até da regressão. Na biodança, a gente sabe que no próprio modelo teórico tem, né, a consciência de si até a regressão, que é o momento de fusão. Se eu tenho medo de entrar nesse estado de regressão, eu vou ter medo da fusão, eu vou ter medo do primordial, eu vou ter medo de me dissolver, de perder esse continente espacial. Então, nesse caso, é preciso ter determinação, integrar-se à totalidade e ter acesso a essa comovedora vivência de unidade com o universo. Então, eu preciso me sentir uno com o todo. Eu preciso me sentir parte do todo. Né? Eu preciso
me permitir entrar nesse momento de ampliação de consciência, sabendo que eu vou estar inteira ali, que eu vou estar com o todo, e depois eu vou retornar ao meu estado de consciência. Na fronteira do medo da expressão, a linha afetada é a criatividade. Nessa fronteira, eu posso dizer que é o medo de inovar, de criar coisas novas, da própria criação artística, o medo de sentir com intensidade e expressar esses sentimentos. Então, muitas vezes eu não expresso meus sentimentos porque eu tenho medo lá, todos estão vinculados, né? Porque eu tenho medo de ser julgado, medo de não ser amado, e aí eu não expresso os meus sentimentos. Como eu também tenho medo de expressar minhas emoções, medo de expressar raiva, o medo, o sofrimento, e aí eu escondo, eu boto aquelas máscaras, eu camuflo as minhas emoções, mas por dentro eu estou destruída. Medo de demonstrar prazer, de expressar o desejo, de expressar a própria alegria. Porque lá atrás eu estou alegre, chego alegre, aí minha mãe faz: não está vendo que eu estou doente? Silêncio, não fale alto. E aí a criança acredita que a alegria não é uma coisa boa. Porque se eu recebi um estímulo negativo da mãe porque eu estava alegre, então não é uma coisa boa. Então eu vou preferir demonstrar que eu estou vivo. Então eu visto aquela máscara da tristeza. Porque aí eu sei que eu vou receber o carinho, o afeto da minha mãe. Um exemplo. Então, tudo isso vai gerando um medo também de sair dos padrões habituais, um medo de dizer não. É aquela criança que aprendeu que dizer sim ia ter a atenção e o amor dos pais, de ser boazinha, que aceitar tudo. Ah, fulana não liga não, ela aceita tudo. E aí eu jogo para dentro aquela raiva. E eu rumino aquela raiva, às vezes, para o resto da minha vida. Se eu não conseguir buscar, se eu não for procurar ajuda, então eu tenho dificuldade de dizer não. Eu preciso me qualificar, me valorizar. Nem sempre eu quero dizer sim. Então, ou eu nem sempre eu quero dizer sim, então eu tenho que dizer sim na hora que eu quero dizer sim. E aprender a dizer não na hora que eu não quero fazer aquilo, eu não vou me forçar. Um outro medo é de ser visto, de falar em público com temor ao ridículo. Então, e aí eu acabo procurando me esconder. E quando eu me escondo de mim mesma. Eu não assumo os meus potenciais, eu não assumo as minhas qualificações, os meus talentos, os meus dons, por medo de falar, de dizer não e de não me expressar. Então, é preciso, nesse caso, nessa fronteira, expressar as próprias potencialidades de uma forma desnuda, natural, sincera, forte. Resumindo, o projeto Minotauro é, sem dúvida nenhuma, uma aventura mística em busca da nossa identidade. Essa identidade que é fonte criativa da nossa vida, que é o próprio labirinto da nossa existência. Então, como é importante esse autoconhecimento para que a gente possa vivenciar, né, viver essa aventura mística em busca dessa nossa identidade. Estamos constantemente à procura de nós mesmos. A aventura esta que dura uma vida toda. E, sem dúvida, para que essa busca, a gente sempre vai ter algo para buscar, para nos conhecer. E mesmo que a gente ache que já se conheça, acontece algum fato que nos mostra que não. Nós somos eternos aprendizes. Então, é preciso arriscar, ousar, romper essas barreiras do medo, resgatando a autoestima, a revitalização e também a identidade. Então, mais um momento de reflexão. Eu vou colocar mais uma música para que possamos juntos refletir. A raiva e o medo fazem parte da nossa existência. Não tem como fugir nem como negar. E você? Você sabe lidar com a sua raiva?
Qual é o seu maior medo?